Ainda me lembro de como minha irmã apareceu no meu apartamento naquele fim de tarde. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar, a maquiagem borrada nas bochechas, e sua voz falhou quando praticamente desabou no meu sofá. Lily, por favor, eu preciso da sua ajuda. É para o casamento. O buffet é perfeito, mas precisamos dar o sinal agora ou vamos perder a data. Ela não parava de torcer as mãos, me olhando com aqueles grandes olhos castanhos que sempre conseguiram o que queriam, desde que éramos crianças. Ofereci um chá, mas ela balançou a cabeça freneticamente. Não tem tempo. O banco já aprovou o empréstimo, mas precisa de uma fiadora. Só 15 mil reais. Pai e mãe não podem por causa da aposentadoria. E você sabe que vou pagar logo, depois da lua de mel. Vamos. Você é minha irmã mais velha. Ela soluçou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos enquanto tentava recuperar o fôlego. Assina logo, Lily. É o casamento dos meus sonhos. Ela implorou com mais lágrimas nos olhos. Senti aquele nó familiar no estômago. Aquele que sempre aparecia quando Amy precisava de só mais um favor. Já tínhamos passado por isso tantas vezes antes. O dinheiro de emergência para o conserto do carro que de alguma forma financiou uma viagem de fim de semana para o Rio. A estadia temporária no meu apartamento que se transformou em 3 meses. Cada vez eu dizia a mim mesma que seria a última, e cada vez vinham aquelas lágrimas, seguidas de promessas de que as coisas seriam diferentes. Olhei ao redor do meu apartamento. Nada fancy, mas meu. Os móveis pelos quais economizei, a macro-cintri, segurança que construí sendo cuidadosa com dinheiro por anos enquanto trabalhava em 2 empregos. 15 mil é muito, Amy. Isso não é pouco. Ela imediatamente ficou tensa, seu rosto endurecendo por apenas 1 segundo antes das lágrimas voltarem. Família apoia a família, Lily. Você realmente vai me negar isso? Meu único dia especial? Se você realmente me amasse, faria essa única coisa por mim. Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. A pressão não parou por aí. Meia hora depois que Amy saiu do meu apartamento, meu celular tocou. Era nossa mãe, com aquela voz que misturava preocupação e acusação ao mesmo tempo. Lily, sua irmã está em casa chorando desesperada. Você é a irmã mais velha. Precisa dar essa força para ela. É só um empréstimo, e ela prometeu que vai pagar tudo em 3 meses. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o peso daquela responsabilidade que nunca pedi. Sempre fui a sensata, a responsável, enquanto Amy era a criativa, a sonhadora. E agora, mais uma vez, eu tinha que ser o pilar dela. Mãe, 15 mil não é pouco dinheiro. E se ela não pagar? Já viu o contrato? Os juros? Minha mãe fez aquele suspiro de decepção que me perseguia desde a infância. Você sempre foi tão dura com sua irmã. Ela está construindo uma vida com Jake. É o momento mais importante para ela, e você só pensa em dinheiro. Depois disso, ela começou a relembrar como Amy sempre me admirou, como ela queria que eu fosse madrinha, como isso significaria tanto para a família toda. Passei a noite inteira acordada, revirando na cama enquanto pensava nas consequências. Uma parte de mim queria acreditar que dessa vez seria diferente, que Amy estava realmente comprometida. Afinal, era o casamento dela. Mas outra parte, aquela que já tinha visto esse filme antes, me alertava que estava entrando em uma furada. Na manhã seguinte, Amy apareceu novamente, desta vez com 2 cafés e um sorriso forçado. Sentou-se na minha frente e pegou minhas mãos entre as dela. Eu prometo, Lily. Juro por tudo que é mais sagrado. Vou pagar cada centavo. Jake e eu já temos tudo planejado. Assim que voltarmos da lua de mel, começamos a pagar. 3 meses, no máximo. Seus olhos estavam cheios de esperança, e eu podia ver aquela menina pequena que corria para o meu quarto durante as tempestades. Aquela que eu sempre protegi. A irmãzinha que confiava em mim para resolver todos os problemas. Como eu poderia dizer não? Como eu seria aquela que destruiria o sonho dela? Me senti cruel por duvidar, especialmente vendo-a tão vulnerável.
Ela soluçava quase sem conseguir falar direito e repetia que seria o dia mais feliz da vida dela. No dia seguinte, me vi sentada na agência do banco, com formulários espalhados na minha frente e uma caneta pesando 1 tonelada na minha mão. A gerente, uma mulher de meia idade com óculos na ponta do nariz, me olhava com uma expressão que misturava rotina e cautela. Senhorita Silva, tem certeza que quer ser fiadora deste empréstimo? A responsabilidade cai sobre você caso a principal devedora não cumpra com os pagamentos. Dei uma risada nervosa, sentindo as palmas das mãos suando. É só minha irmã. Claro que sim. É para o casamento dela. A gerente assentiu, mas seu olhar dizia que já tinha visto este filme antes e que o final não era feliz. Passei os olhos pelo contrato enquanto ela virava as páginas. Taxas, juros, condições. Era como ler outro idioma. Quando chegamos na última página, meu estômago afundou ao ver o valor total. 15 mil. No meu nome. Se Amy não pagasse, seria minha responsabilidade. Todo aquele dinheiro que levaria anos para juntar com meu salário de professora. Foi nesse momento que meu celular vibrou. Era uma mensagem do Ricardo, meu namorado, que é advogado. Tínhamos discutido sobre o assunto na noite anterior e ele deixou bem claro que achava uma péssima ideia. Não assina nada antes de me mostrar, dizia a mensagem. Pedi 1 minuto à gerente e liguei para ele. Você está no banco? Já? Lily, espera, não assina ainda. Se você vai mesmo fazer isso, pelo menos coloca uma cláusula. A voz dele estava tensa, e eu podia imaginar suas sobrancelhas franzidas como ficavam sempre que ele entrava no modo advogado. Que cláusula? Perguntei sentindo um fio de esperança. Algo que diga que a dívida é responsabilidade conjunta, que envolva os pais de vocês como garantidores secundários. Se seu nome está em jogo, o deles também deve estar. Proteção para você. A gerente me observava com impaciência, tamborilando os dedos na mesa. Engoli em seco e me endireitei na cadeira. Antes de assinar, gostaria de adicionar uma cláusula. Ao contrato, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. A gerente ergueu as sobrancelhas, surpresa. Que tipo de cláusula? A cláusula que Ricardo sugeriu foi incluída no contrato após uma chamada rápida com o departamento jurídico do banco. Era algo técnico, cheio de termos que eu mal entendia, mas Ricardo garantiu que me daria alguma proteção. Em essência, dizia que caso Amy deixasse de pagar por mais de 90 dias, a responsabilidade seria solidária entre todos os envolvidos, incluindo qualquer patrimônio em nome dos nossos pais que tivesse ligação financeira conosco. A gerente explicou que isso significava que, em caso de inadimplência prolongada, o banco poderia acionar não apenas a mim como fiadora, mas também buscar ressarcimento através de bens que estivessem no nome dos nossos pais, como um tipo de garantia estendida. Amy não estava presente. Ela tinha um compromisso importante que depois descobri ser uma prova de maquiagem para o casamento. Assinei os papéis sentindo um misto de alívio e ansiedade. A cláusula ficou discreta no meio de tantos parágrafos, quase invisível, mas poderosa. Era a única coisa que me deu paz naquele momento, saber que eu não estaria sozinha se tudo desse errado. Voltei para casa com uma cópia do contrato e uma sensação estranha no peito. Tentei ligar para Amy para contar sobre a cláusula, mas ela não atendeu. Mandei mensagem dizendo que tínhamos que conversar sobre os detalhes do contrato, e ela respondeu horas depois com um simples "Obrigada, mana, você é a melhor, tô correndo com os preparativos, falamos depois", e um monte de emojis de coração e anel. Aquela noite, Ricardo veio jantar em casa e revisou comigo cada detalhe do contrato. Isso não é ideal, Lily. Você sabe disso, né? Mas pelo menos agora tem uma rede de segurança. Concordei com a cabeça enquanto servia mais vinho para nós dois. É só por 3 meses, ela prometeu. Ricardo me olhou com aqueles olhos que diziam tudo sem precisar de palavras. Ele conhecia a Amy, conhecia nossa dinâmica familiar. Espero que sim, de verdade. Mas você fez bem em se proteger. A cláusula era como um seguro,
algo que você nunca quer precisar usar, mas que te dá tranquilidade por saber que está lá. As semanas após a assinatura do contrato passaram rápido, mas com uma sensação estranha pairando sobre tudo. O casamento, originalmente marcado para 3 meses depois, foi adiado pela primeira vez. Amy disse que houve um problema com o vestido. A estilista tinha errado as medidas e precisaria refazer tudo. É só 1 mês de atraso, não é nada, ela disse quando finalmente atendeu uma das minhas ligações. Mas havia algo diferente. Na voz dela, algo distante. Quando perguntei sobre o empréstimo, se o dinheiro tinha sido suficiente para o buffet, ela mudou de assunto rapidamente. Tá tudo sob controle, Lily. Para de se preocupar. Você sempre foi tão controladora. E então, ela tinha que desligar, porque estava entrando em uma reunião com o cerimonialista. Tentei não pensar muito nisso, mas aquela sensação no meu estômago não passava. Comecei a perceber que Amy não me incluía mais nos detalhes do casamento, mesmo eu sendo supostamente a madrinha principal. Outro mês se passou e o casamento foi adiado novamente. Desta vez, Amy postou no grupo da família que havia problemas com a sogra e que precisavam rever algumas coisas antes de confirmar a nova data. Nossas conversas praticamente acabaram. Ela não respondia mensagens, cancelava encontros de última hora e, quando eu insistia, dizia que eu estava sendo sufocante. Entrei no Instagram uma noite e vi uma foto dela em um restaurante caro, taça de vinho na mão, com a legenda: "Cansei do caos, hora de viver por mim." Jake, o noivo, não aparecia em nenhuma foto recente. Mandei mensagem perguntando se estava tudo bem entre eles. Visualizada e ignorada. Ricardo tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente eram só nervos pré-casamento, mas eu conhecia minha irmã. Algo não estava certo. O banco começou a enviar e-mails automáticos sobre o empréstimo, mas como ainda estava no período de carência, não havia pagamentos a serem feitos ainda. Mesmo assim, tentei falar com Amy sobre isso várias vezes, sem sucesso. Numa manhã de quarta-feira, acordei com meu celular apitando, várias notificações. Abri o WhatsApp e vi que Amy tinha saído do grupo da família. Tentei mandar mensagem direta e descobri que estava bloqueada. O mesmo aconteceu quando tentei ligar. Caía direto na caixa postal. Meu coração acelerou, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Liguei para minha mãe, que parecia tão confusa quanto eu. Ela não fala com a gente há uns 3 dias. Achei que estivesse ocupada com o casamento, disse mamãe, mas pude ouvir a preocupação na voz dela. Meu pai resmungou algo ao fundo sobre drama de sempre. Abri o Instagram e o Facebook, procurando por qualquer pista, e então vi uma selfie nova no Instagram de Amy. Ela sorrindo, usando um gorro, com neve ao fundo. A legenda dizia apenas: recomeçando. A localização? Toronto, Canadá. Sem aviso, sem explicação, sem agradecimento pelo empréstimo que eu tinha garantido. Fiquei paralisada olhando para aquela foto, tentando processar o que estava vendo. Amy nunca tinha mencionado planos de ir para o Canadá. O casamento deveria acontecer aqui, no Brasil. O dinheiro do empréstimo era para o buffet. Comecei a ligar todas as peças. Os adiamentos, o distanciamento, as desculpas vagas. Liguei para Jake, mas o número estava desativado. Tentei encontrá-lo nas redes sociais e descobri que seu perfil no Instagram agora também tinha fotos no Canadá. Em uma delas, pude ver Amy ao fundo. Eles estavam juntos. Eles tinham fugido juntos, com o dinheiro do empréstimo que eu tinha assinado como fiadora. A realidade me atingiu como um caminhão. Eles não iam pagar. Eles não iam voltar. E eu ficaria com a dívida. Minhas mãos tremiam quando liguei para Ricardo. Ela fugiu. Foi tudo que consegui dizer antes das lágrimas começarem a cair. Ela e Jake foram para o Canadá, com o dinheiro. 3 meses se passaram desde a fuga de Amy para o Canadá. 3 meses de mensagens não respondidas, de perfis privados nas redes sociais, de desculpas que minha mãe inventava. Ela deve estar construindo a vida lá,
depois entra em contato. Deve estar trabalhando muito para se estabelecer. Ela vai pagar. Tenha paciência. Eu queria acreditar, mas no fundo sabia a verdade. E então chegou uma carta do banco, formal, em papel timbrado, com aquelas palavras que eu temia. Notificamos que os pagamentos referentes ao contrato número XX estão em atraso. Como fiadora, a senhora será responsabilizada pelo valor total. Meu corpo inteiro gelou. Uma coisa era suspeitar. Outra era ter a confirmação escrita, oficial. No mesmo dia, recebi uma ligação. A voz educada, mas firme da atendente do banco me explicando a situação como se eu não soubesse. Os pagamentos estão atrasados. A senhora, como fiadora, será responsabilizada. Precisamos regularizar esta situação o quanto antes. Eu quase vomitei depois de desligar o telefone. A realidade da situação era esmagadora. Meu nome, meu CPF, meu crédito. Tudo comprometido por causa de um empréstimo que não me beneficiou, em nada. 15 mil reais que eu teria que pagar com meu salário de professora, que mal cobria minhas próprias despesas. Como eu explicaria isso para Ricardo? Como eu pagaria meu aluguel? Como eu seguiria com meus planos de fazer uma pós-graduação? Sentei no chão da sala, encostada na parede, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A sensação de traição era quase física, como uma dor no peito que não passava. Peguei o contrato, guardado cuidadosamente em uma pasta, e comecei a reler cada parágrafo, cada linha. E então me lembrei da cláusula. Aquela pequena inserção que Ricardo tinha insistido tanto. Reli 3 vezes para ter certeza, e então algo dentro de mim mudou. Uma mistura de raiva e determinação começou a substituir o desespero. Se Amy achava que poderia simplesmente fugir e me deixar com o prejuízo, ela não conhecia a irmã, que tinha. No dia seguinte, dirigi até a casa dos meus pais com o coração pesado, mas decidido. Eles precisavam saber o que estava acontecendo, precisavam entender a gravidade da situação. Sentamos na mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tínhamos compartilhado jantares de família, comemorações, discussões. Coloquei a carta do banco sobre a mesa e expliquei sem rodeios. Amy não está pagando o empréstimo. O banco está me cobrando como fiadora. Minha mãe começou a negar com a cabeça antes mesmo de eu terminar de falar. Deve haver algum engano. Ela deve estar organizando as coisas por lá. Você sabe como é difícil se mudar para outro país. Meu pai, normalmente tão calado, foi mais direto. Você devia ter dito não. Sempre soube que ela era irresponsável. Por que assinou? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Era exatamente o que eu temia. A culpa seria minha. Sempre. Seria minha, por ter confiado, por ter ajudado. Vocês não estão entendendo, disse, tentando manter a voz firme. Não é só sobre mim. Lembram da cláusula que adicionamos ao contrato? Se a dívida não for paga em breve, o banco pode acionar os bens da família como garantia adicional. Mostrei a eles a parte específica do contrato. Minha mãe empalideceu. A casa onde moravam estava no nome deles. A casa que tinham comprado, com tanto sacrifício, financiada e quase quitada após anos de parcelas. Meu pai pegou os óculos e leu a cláusula 3 vezes, como se pudesse mudar o que estava escrito ali. Isso não pode ser legal, ele murmurou finalmente. O banco não pode fazer isso. Mas podia. E nós 3 sabíamos disso. Foi ali, vendo o medo nos olhos dos meus pais, que entendi completamente. A bomba que Amy tinha armado não explodiria apenas na minha vida. Ela tinha colocado todos nós em risco. E de alguma forma, mesmo sendo a vítima, eu me sentia culpada por trazer aquela notícia, por ser a portadora do caos que minha irmã tinha criado e abandonado. Depois daquele dia na casa dos meus pais, decidi que precisava fazer algo. Não, podia simplesmente aceitar que Amy tinha fugido com o dinheiro e me deixado na mão. Precisava ao menos tentar encontrá-la, fazer com que ela entendesse as consequências do que tinha feito.
Criei uma conta falsa no Instagram. Só uma foto genérica de paisagem, um nome qualquer, nada que ela pudesse reconhecer. Comecei a seguir as hashtags que ela usava frequentemente. Nova vida. Independência. Menos peso, mais paz. Foi assustador como foi fácil encontrá-la, mesmo com o perfil privado dela. Ela continuava postando stories públicos, marcando localizações, restaurantes, cafés. Estava fazendo freelas de design em Toronto, pelo que pude perceber. E estava morando com Jake, que agora se apresentava nas redes como Luca por algum motivo. Vi fotos deles em parques cobertos de neve, em um apartamento pequeno mas bem decorado, tomando café em lugares charmosos. Cada nova descoberta era como uma facada. Não porque eu quisesse aquela vida, mas porque cada sorriso, cada legenda feliz, era uma prova de que ela não se importava. Não se importava com a dívida. Não se importava com o que tinha feito comigo, com nossos pais. Passei noites acordada, rastreando cada movimento dela online, salvando endereços, anotando nomes de lugares que frequentava. Ricardo me alertou que isso não era saudável, que eu estava me torturando. Isso não vai mudar nada, Lily. Você está se afundando nisso. Mas eu não conseguia parar. Era como uma obsessão, uma necessidade de entender como minha própria irmã, a pessoa que cresceu comigo, que dividiu um quarto comigo por anos, poderia ter feito algo assim. Em um dos stories, consegui ver claramente o nome da rua em uma placa, ao fundo. Pesquisei e encontrei o endereço exato. Era como se um plano começasse a se formar na minha cabeça, ainda nebuloso, mas determinado. Ela poderia ter fugido para outro país, mas não poderia fugir das consequências para sempre. Com o endereço em mãos e após conversar com Ricardo sobre as possibilidades legais, decidimos enviar uma notificação extrajudicial. Oficial, em papel timbrado, com todas as formalidades necessárias. O documento explicava a situação do empréstimo, os atrasos, as consequências legais e mencionava especificamente a cláusula que poderia afetar nossos pais. Ricardo usou seus contatos para encontrar um serviço de entrega internacional que pudesse deixar o documento no endereço que tínhamos encontrado. Era um tiro no escuro, mas valia a tentativa. Isso vai assustá-la, disse Ricardo enquanto revisávamos o documento. Bom, respondi, sentindo uma frieza que não era habitual em mim. Ela precisa entender que isso é sério. A notificação foi enviada numa segunda-feira. O serviço de entrega confirmou que foi recebida na quarta. E então, silêncio. 2 dias inteiros de silêncio absoluto. Na sexta-feira, meu celular vibrou com uma notificação que quase me fez derrubar o café. Amy tinha me desbloqueado no WhatsApp e mandado uma mensagem. Você enlouqueceu? Era só dinheiro. Como você pôde enviar isso para o meu endereço? Jake de Luca ficou furioso. Você quer destruir minha nova vida? As mensagens continuaram chegando, uma atrás da outra, cheias de indignação e acusações. Como eu tinha enlouquecido. Como eu queria destruir a vida dela. Nenhuma palavra sobre o empréstimo, sobre a responsabilidade, sobre como ela tinha me deixado endividada. A audácia era inacreditável. Respirei fundo, contei até 10, e então mandei uma única frase. A cláusula está ativa. Foi tudo. 3 palavras simples que ela provavelmente nem entenderia de imediato, mas que carregavam todo o peso do que estava por vir. Bloqueei o número dela novamente e coloquei o celular de lado, mãos tremendo de raiva e, surpreendentemente, um pouco de alívio. Pelo menos agora, ela sabia que eu não estava apenas sentada, aceitando passivamente o que ela tinha feito. Uma semana depois da troca de mensagens com Amy, recebi outra ligação do banco. Mas desta vez foi diferente. A gerente que tinha me ajudado com o contrato meses atrás estava do outro lado da linha, com uma voz mais suave que o habitual. Senhorita Silva, estamos dando sequência ao protocolo de cobrança conforme estabelecido no contrato. Já tentamos entrar em contato com a devedora principal sem sucesso. Como previsto na cláusula especial, estamos agora notificando os contatos secundários. Meu coração acelerou.
Ela tinha acabado de confirmar que o banco estava acionando a cláusula. Isso significa: sim, entramos em contato com seus pais esta manhã. Como a propriedade listada como residência familiar está registrada no nome deles, e a cláusula estabelece que bens de doadores secundários podem ser utilizados como garantia em caso de inadimplência prolongada, eles foram notificados da situação. Mal desliguei o telefone e minha mãe já estava ligando, voz trêmula e desesperada. O banco ligou dizendo que pode acionar a casa como garantia. Lily, o que está acontecendo? Achei que fosse só um problema seu e da Amy. Tentei explicar com calma, mesmo com meu próprio coração disparado. Lembra da cláusula que expliquei? Se a dívida ficar sem pagamento por mais de 90 dias, o banco pode usar os bens de ambas as partes como garantia, inclusive doadores secundários, que neste caso são vocês, já que a casa está registrada como nossa residência familiar. Houve um silêncio do outro lado, quebrado apenas pela respiração pesada da minha mãe. Mas Amy não pode fazer isso com a gente. Somos família. A ironia daquela frase, a mesma que tinham usado para me convencer a assinar o empréstimo, não passou despercebida. Exatamente, mãe. Somos família. E a cláusula coloca o fiador e a tomadora como solidariamente responsáveis. Amy se enterrou e nos arrastou junto. A notícia sobre a cláusula e o risco para a casa dos meus pais causou o caos que eu imaginava. Minha mãe me ligou chorando inúmeras vezes nos dias seguintes. Como vamos pagar isso? Seu pai já está quase se aposentando. Não temos essa reserva. O banco disse que pode executar a hipoteca se não resolvermos logo. Não era fácil ouvir aquele desespero na voz dela, mas ao mesmo tempo sentia que finalmente eles entendiam a gravidade da situação. Não era mais só a Lily exagerando ou a Amy vai resolver quando puder. Era real, era grave e afetava todos nós. Vocês precisam entender, expliquei pela 1000ª vez, que a casa está no nome de vocês dois e a cláusula coloca todos nós como responsáveis solidários. Precisamos encontrar Amy, fazer ela entender que não é só a minha vida que ela está prejudicando. Meu pai, que sempre tinha sido o mais distante, o mais rígido, parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Sentado na poltrona da sala deles, olhando para o nada, ele murmurava repetidamente: a casa. Trabalhamos 30 anos por esta casa. Em alguns momentos, ele explodia de raiva. Sempre soube que ela daria problema. Sempre tão irresponsável. Tão impulsiva. Em outros, caía em um silêncio pesado, como se estivesse processando a traição da filha mais nova. Eu me sentia dilacerada entre a raiva de Amy e a culpa por ter assinado aquele contrato. Minha mãe ainda tentava defendê-la. Ela deve estar confusa, deve ter se metido em algum problema. Não faria isso de propósito com a própria família. Mas mesmo ela estava começando a perceber a realidade. Amy não tinha sido apenas irresponsável desta vez. Tinha sido calculista, tinha planejado tudo. O empréstimo, a fuga, a nova identidade de Jake e de Luca. Não foi um impulso, foi uma estratégia. E nós éramos apenas peças descartáveis no jogo dela. Na manhã de terça-feira, quase 4 meses depois da fuga de Amy, meu celular vibrou com uma notificação. Era ela. Novamente. Um áudio de 4 minutos. Hesitei antes de ouvir, o dedo tremendo sobre o botão de play. Quando finalmente apertei, a voz dela saiu trêmula, entrecortada por soluços. Lily, eu sei que você deve me odiar agora. Eu estou vivendo um inferno emocional aqui. As coisas não são como imaginei. O Luca, quer dizer, Jake, ele me traiu, com uma canadense que conheceu no trabalho. Estou sozinha num país estranho. O frio me consome. Não tenho amigos de verdade aqui. Ela continuou, descrevendo como tudo tinha dado errado, como se sentia abandonada, como o sonho tinha virado pesadelo. Não mencionou o empréstimo nenhuma vez. Nenhuma palavra sobre a dívida.
sobre a casa dos nossos pais em risco. Ao final do áudio, com a voz mais firme, ela disse: Eu sei que o banco deve estar atrás de você, mas eu não posso lidar com mais cobranças agora. Preciso de tempo para me reerguer emocionalmente antes de pensar nisso. Ouvi o áudio 3 vezes, tentando encontrar algum vestígio de sinceridade, de arrependimento real. Mas só conseguia ver manipulação. Amy sempre fazia isso. Quando estava encurralada, se transformava na vítima. Sempre havia uma crise. Sempre havia uma razão para que suas necessidades, seus problemas fossem mais importantes que os dos outros. Mostrei o áudio para Ricardo, que balançou a cabeça em descrença. Clássico. Ela não mencionou nada sobre o dinheiro, nada sobre como vai resolver. Só quer que você sinta pena dela para aliviar a pressão. Ele estava certo. E mesmo assim, uma parte pequena de mim doía ao imaginar minha irmã sozinha, sofrendo em outro país. Era esse misto contraditório de sentimentos, raiva, mágoa, preocupação, indignação, que me deixava exausta. Respondi com uma mensagem curta e direta. Amy, a situação é grave. O banco notificou nossos pais. A casa deles está em risco. Precisamos resolver isso agora. Ela visualizou, mas não respondeu. Típico. O desespero começou a tomar conta da família à medida que o banco intensificava as cobranças. O pior momento veio quando meu pai me ligou numa sexta-feira à noite, voz tensa e controlada de um jeito que me assustou mais que se ele estivesse gritando. Lily, estive pensando. Aquele seu carro, quanto vale? Se vendêssemos, daria para cobrir parte da dívida. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu carro. O único bem de valor que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, prestação por prestação, economizando cada centavo do meu salário de professora por quase 3 anos. Pai, não posso vender meu carro. Como vou trabalhar? Você sabe que dou aula em 2 escolas diferentes em bairros distantes. Ele suspirou do outro lado da linha. Então você vai deixar a casa da sua mãe ir a leilão? Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Era isso? Era essa a conclusão a que tinham chegado? Que eu deveria sacrificar tudo o que tinha, conquistado com meu trabalho honesto para limpar a bagunça que Amy tinha feito? Não é justo colocar isso em mim, pai, respondi, sentindo a voz falhar. Eu não criei essa situação. Eu assinei aquele contrato porque vocês insistiram, porque Amy implorou, porque eu fui pressionada a dar essa força para a família. E agora sou eu quem tem que resolver? Ele ficou em silêncio por um momento e então disse baixinho. Era sua assinatura no contrato, Lily. E desligou. Sentei na beira da cama, tremendo. Era isso. Mesmo depois de tudo, a culpa caía sobre mim. Como se eu tivesse armado essa bomba. Como se eu fosse a responsável por desarmá-la, mesmo que isso significasse perder tudo que eu tinha conquistado. A injustiça da situação era sufocante. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Não apenas minha relação com meu pai, mas também qualquer ilusão de que alguém, além de mim mesma, lutaria pelas minhas coisas. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão. Se ninguém lutaria por mim, eu lutaria por mim mesma. Marquei uma reunião no banco e levei Ricardo comigo. Não apenas como meu namorado, mas como meu advogado. Sentamos em frente à mesma gerente que havia me alertado tantos meses atrás sobre os riscos de ser fiadora. Ela parecia genuinamente triste ao nos ver ali. Viemos ativar formalmente o protocolo de divisão de responsabilidade conforme a cláusula especial do contrato. Anunciei com uma firmeza na voz que nem sabia que tinha. Ricardo complementou com os termos técnicos, explicando que estávamos solicitando que o banco usasse todos os recursos disponíveis para localizar a devedora principal, inclusive através de mecanismos internacionais, antes de prosseguir com qualquer processo contra mim ou meus pais. A gerente digitou algo no computador, fez algumas ligações e nos mostrou a tela com informações sobre Amy. O banco já estava rastreando a devedora principal, senhorita Silva. Temos registros de
Utilização do cartão de crédito dela em Toronto, no Canadá. Com a documentação que vocês estão apresentando hoje, podemos ativar o protocolo internacional de inadimplência. Ricardo me olhou, esperando minha confirmação final. Aquilo significava algo sério. Um alerta internacional que poderia complicar a vida de Amy no exterior, afetar sua permanência, seu crédito. Era um passo drástico, mas necessário. Prossiga, disse, sem hesitar. A gerente imprimiu vários formulários que assinei um a um. Enquanto assinava, ela explicou. Com este protocolo ativo, a senhorita Amy Silva será oficialmente notificada em território canadense. Ela não poderá deixar o país até que a situação seja regularizada, e caso tente retornar ao Brasil, será alertada na imigração sobre a pendência financeira. Era uma medida extrema, mas era minha única chance de forçar Amy a assumir as responsabilidades que eram dela. Saí do banco segurando os comprovantes como um escudo, uma proteção. Pela primeira vez em meses, senti que tinha algum controle sobre a situação. A semana que se seguiu à ativação do protocolo internacional foi de silêncio tenso. Não tive notícias de Amy, nem do banco, nem de meus pais. Que mal estavam falando comigo desde a discussão sobre a venda do meu carro. Ricardo me lembrava constantemente que as coisas levam tempo para se resolver, especialmente quando envolvem processos internacionais. Mas mesmo assim, cada dia que passava sem novidades aumentava minha ansiedade. Eu tinha momentos em que me perguntava se tinha feito a coisa certa, se não tinha sido cruel demais. Afinal, ela era minha irmã, a mesma menina com quem brinquei na infância, a mesma adolescente que me pedia conselhos sobre garotos, a mesma jovem que chorou no meu ombro quando terminou seu primeiro namoro. Mas então eu me lembrava da frieza com que ela havia me abandonado, do cálculo por trás de suas ações, e a dúvida se dissolvia. Não era sobre vingança, era sobre sobrevivência. Minha, dos meus pais, do nosso futuro. E então, na manhã de sábado, recebi uma ligação da gerente do banco. Senhorita Silva, tenho informações sobre o caso da sua irmã. Meu coração disparou enquanto ela explicava. Recebemos uma notificação de que ela tentou pegar um voo de Toronto para São Paulo ontem à noite. Foi parada no aeroporto devido ao alerta internacional que ativamos. Ela não pôde embarcar e foi informada que, para deixar o Canadá ou retornar ao Brasil, precisará negociar a dívida pendente. Senti uma mistura confusa de emoções. Alívio por saber que o plano tinha funcionado, satisfação por finalmente ter algum poder na situação, mas também uma pontada de tristeza ao imaginar minha irmã sozinha, confusa, sendo barrada em um aeroporto estrangeiro. A gerente continuou. Ela entrou em contato conosco imediatamente após o incidente. Parece que a situação finalmente ficou clara para ela. Estamos negociando os termos de um acordo. Agradeci pela informação e desliguei, sentindo minhas mãos tremerem. Parte de mim queria ligar para meus pais e contar a novidade, mas outra parte sabia que eles provavelmente ficariam horrorizados com o que eu tinha feito. Na cabeça deles, eu tinha denunciado minha própria irmã. Tinha sido cruel e vingativa. Eles não entenderiam que era a única maneira de forçá-la a assumir responsabilidade. Menos de 20 minutos depois dessa ligação, meu celular explodiu de notificações. Amy tinha enviado uma sequência de mensagens furiosas. Como você pôde fazer isso comigo? Fui humilhada no aeroporto, na frente de todo mundo. Eles me trataram como uma criminosa. Eu estava voltando para tentar recomeçar, para pedir desculpas, e você fez isso. As mensagens continuavam, cada vez mais agressivas, acusações intercaladas com chantagem emocional, culminando em uma que dizia simplesmente: "Você destruiu minha vida." A ironia daquela afirmação era quase cômica. Ela tinha pegado um empréstimo de 15 mil no meu nome, fugido para outro país, ignorado todas as minhas tentativas de contato, colocado a casa dos nossos pais em risco, e eu tinha destruído a vida dela. Li e reli as mensagens, sentindo uma calma estranha se espalhando por mim.
Não era raiva, nem satisfação. Era clareza. Finalmente eu via Amy exatamente pelo que ela era. Alguém que sempre se colocava como vítima, mesmo quando era a agressora. Mostrei as mensagens para Ricardo, que balançou a cabeça. Isso é bom, na verdade. Significa que o protocolo funcionou. Ela está acuada, sem opção a não ser resolver. Ele tinha razão. A raiva de Amy significava que finalmente tínhamos virado o jogo. Agora ela estava encurralada, assim como eu estive por meses. Era cruel sentir satisfação com isso? Talvez. Mas depois de tudo que passei, era o mais próximo de justiça que consegui. Não respondi às mensagens dela. Não havia nada a dizer. As cartas estavam na mesa, e agora ela teria que jogar com as regras. Não com as dela, mas com as do mundo real, onde ações têm consequências. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em meses. Sem pesadelos sobre dívidas, sem acordar no meio da noite pensando em como salvaria a casa dos meus pais. Sem me revirar na cama imaginando Amy rindo da minha ingenuidade enquanto gastava o dinheiro do empréstimo. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. O problema ainda não estava resolvido, mas pela primeira vez, não era mais apenas o meu problema. Era dela também, como sempre deveria ter sido. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. O banco entrou em contato várias vezes, atualizando sobre as negociações com Amy. Aparentemente, ela ainda tinha boa parte do dinheiro do empréstimo. Não tinha sido todo gasto com a fuga para o Canadá, como imaginei. Jake Luca a tinha convencido a guardar uma reserva para emergências, o que ironicamente acabou sendo útil nessa situação. Mas o valor não era suficiente para cobrir toda a dívida, que tinha crescido com juros e multas. Precisávamos encontrar uma solução que protegesse a todos, principalmente a casa dos meus pais, que ainda estava em risco. Ricardo, com sua experiência jurídica, foi fundamental nesse processo. Ele passou horas ao telefone, negociando termos, revisando documentos, garantindo que cada detalhe fosse considerado. Precisamos de uma solução definitiva, não um band-aid temporário, ele dizia. E estava certo. Meus pais oscilavam entre a raiva por eu ter exposto Amy internacionalmente e o alívio por finalmente haver uma chance de resolução. Minha mãe chegou a não falar comigo por 3 dias, dizendo que eu tinha sido impiedosa com minha própria irmã. Meu pai, surpreendentemente, foi mais compreensivo. Você fez o que achou necessário, disse ele em uma rara demonstração de apoio, embora seu tom sugerisse que não aprovava completamente meus métodos. Recebi mais algumas mensagens de Amy, menos agressivas agora, mais desesperadas. Falava sobre como estava sozinha, como tinha medo de ficar presa no Canadá, como tinha cometido um erro terrível e estava arrependida. Parte de mim queria acreditar. Queria consolar minha irmãzinha, dizer que tudo ficaria bem. Mas a parte racional, a que tinha sido forjada na dor desses últimos meses, se mantinha firme. Palavras eram fáceis. Ela precisava mostrar com ações que realmente estava arrependida, que realmente queria consertar as coisas. Hoje de manhã, exatamente 6 meses depois daquela tarde em que Amy apareceu chorando na minha porta, sentei com meu pai no escritório do banco. O ar estava carregado de tensão. Ele ainda não sabia exatamente por que eu tinha pedido que viesse. Estávamos sentados em silêncio na sala de reuniões quando a gerente entrou, carregando uma pasta cheia de documentos. Ela explicou calmamente, em termos simples, o acordo que tínhamos conseguido fechar. Amy havia concordado em usar todo o dinheiro que ainda tinha para abater a dívida. Para o valor restante, foi estabelecido um plano de pagamento mensal que seria debitado diretamente da conta que ela tinha aberto no Canadá. O mais importante, consegui transferir a responsabilidade oficialmente. A dívida continuaria existindo, mas agora estava inteiramente no nome de Amy. Meu nome estava limpo, meu crédito protegido. E o que mais importava para mim naquele momento, a casa dos meus pais estava fora de risco.
Entreguei a ele uma pasta com todos os documentos organizados. A casa está segura, disse, vendo os olhos dele se arregalarem em surpresa. Como assim? Expliquei calmamente que depois de ser parada no aeroporto, Amy finalmente entendeu a gravidade da situação. O banco negociou com ela o pagamento da dívida, utilizando parte do dinheiro que ela ainda tinha e estabelecendo um plano de parcelamento para o restante. Mas isso não resolve tudo de uma vez, ele disse, ainda confuso. Não, concordei. Ela ainda terá que pagar mensalmente por um bom tempo. Mas a diferença é que agora é um problema dela, não nosso. A casa de vocês não é mais garantia. Meu nome não está mais atrelado à dívida. Estamos livres. A palavra saiu com dificuldade, como se minha garganta não estivesse acostumada a pronunciá-la depois de tanto tempo vivendo sob aquela sombra. Meu pai segurou os documentos com mãos trêmulas, lendo cada linha como se não acreditasse. Observei seu rosto envelhecido, as rugas de preocupação que tinham se aprofundado nos últimos meses, e senti uma onda de amor por ele, apesar de tudo. Ele não tinha sido perfeito. Tinha me culpado injustamente. Tinha exigido que eu sacrificasse minhas conquistas. Tinha sido duro quando deveria ter sido compreensivo. Mas também era uma vítima nessa história, arrastado para uma tempestade que não criou, forçado a contemplar a perda de sua maior conquista, a casa que construiu para sua família. Por que você fez isso depois de tudo? Perguntou finalmente. Sua voz mais suave do que eu me lembrava de ter ouvido em anos. A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu tinha feito isso? Por que não tinha simplesmente lavado minhas mãos? Deixado que eles lidassem com as consequências das escolhas que fizeram ao me pressionar para assinar aquele contrato? Porque somos família, respondi simplesmente. Mesmo quando dói. Ele assentiu lentamente, um gesto que, vindo dele, significava mais que 1000 palavras. Não houve abraço, não houve grande momento emocional. Não era assim que funcionávamos. Mas naquele pequeno assentimento, senti que algo fundamental tinha mudado entre nós. Um reconhecimento silencioso do que eu tinha feito, de quem eu era. Não mais apenas a filha mais velha, responsável e confiável, mas uma mulher que sabia se defender, que sabia lutar pelo que era certo, que não se deixava manipular ou vitimizar. Uma igual. Ao sair do banco, recebi outra mensagem de Amy. A primeira sem acusações ou drama desde que tudo começou. Obrigada por não deixar a casa dos pais ir a leilão. Sei que fiz tudo errado. Um dia vou explicar por quê. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo, sentada no banco da praça em frente ao banco. O que havia por trás delas? Arrependimento genuíno? Mais manipulação? Uma tentativa de reabrir a porta que ela mesma tinha fechado tão violentamente? Não respondi. Talvez um dia responda, quando a mágoa for menos fresca, quando as cicatrizes estiverem mais fechadas. Ou talvez nunca responda. Talvez algumas pontes, uma vez queimadas, devam permanecer em cinzas. Naquela noite, sentada à mesa de jantar dos meus pais, um convite que minha mãe fez com relutância, mas fez. Observei o modo como ela ainda falava de Amy com carinho, com esperança. Ela está em um país estranho, sozinha. Deve estar tão assustada. Acho que todos merecem uma segunda chance, não é? Antigamente, eu teria concordado automaticamente, teria me esforçado para agradar, para ser a boa filha. Mas agora apenas sorri educadamente e continuei comendo. Minha mãe ainda defende ela. Diz que todos merecem uma segunda chance. Mas pela primeira vez, não me importo com o que minha mãe pensa. Não me importo se sou vista como a vilã da história, a irmã cruel que não perdoou. Dirigi de volta para casa sob um céu estrelado, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Meu telefone tocou. Era Ricardo, querendo saber como tinha sido a reunião no banco. Contei a ele sobre os documentos, sobre a reação do meu pai, sobre a mensagem de Amy. Como você está se sentindo? Ele perguntou, seu tom suave e cuidadoso. Pensei por um momento antes de responder. Livre, disse finalmente.
como se tivesse deixado algo pesado para trás. E era verdade. Aprendi da maneira mais difícil que às vezes precisamos criar limites até com quem amamos. Que confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. Que amar alguém não significa permitir que esse alguém nos destrua. O verdadeiro presente de casamento não foi meu. Foi a verdade sobre quem somos realmente quando as coisas ficam difíceis. Sobre quem fica ao nosso lado e quem nos abandona. Sobre nossa própria capacidade de sobreviver, de lutar, de proteger o que é nosso. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, me libertou. Não sei o que o futuro reserva para Amy, para meus pais, ou mesmo para mim. Mas sei que, aconteça o que acontecer, enfrentarei de cabeça erguida. Sem medo, sem culpa. Apenas com a clareza que só vem depois de atravessar a tempestade e descobrir que você é mais forte do que imaginava.